Daqui a pouquinho nós vamos colocar o VT, então para já vai mostrar aqui a nossa querida Lu. Mostra a Lu para o Brasil inteiro. Lu, boa tarde, minha querida. Ah, boa tarde. Boa tarde. Gente, a Lu, ela é tradutora e intérprete de Libras, ok? Super profissional, é professora, tem uma carreira maravilhosa na área de desenvolvimento de pessoas em empresas de médio e grande porte. Dona de uma consultoria de treinamento com atuação como educadora organizacional dos temas que envolve assédio e discriminação. Ô Lu, que bonito, hein? Você fazendo um trabalho já há muitos anos. A gente estava falando aqui há muitos anos já que você lida com as Libras, né? Isso. E isso veio por um acaso, assim, foi de repente, como se fosse um despertar de Deus, talvez? Eu acredito que sim, padre, porque o que aconteceu? Eu acordei um dia e comecei a pensar como é bonito a Libras, como é bonito a gente conseguir se comunicar, porque o surdo, hoje em dia, ele, em muitos lugares, que são lugares públicos, Sim. ele precisa se comunicar, ele precisa de um tradutor-intérprete, ele precisa ter uma pessoa que faça essa comunicação. Sim. E aí eu achava visualmente muito bonito. Eu falei, tá aí, é isso que eu quero para minha vida. Então foi assim que de repente surgiu isso já há muitos anos. Isso, já há muitos anos. Que legal. Gente, olha, ô Lu, diz uma coisa, qual é a origem da Libras, meu? Como é que surgiu isso daí? A gente sabe que são seres humanos, irmãos nossos que têm, talvez, eu vou usar esse termo, mas se você me corrija, Claro. essa deficiência de não escutar, né? Então, essas pessoas têm uma vida normal, elas trabalham, sim. Tem muitos que são até pais de família, sim. Mães de família, mas a gente presta atenção em tudo, prepara a cidade, os costumes e a cultura para tudo, e parece que essas pessoas ficam esquecidas. Qual é a origem das Libras? Legal. Então, eu vou falar origem antes das Libras, da língua brasileira de sinais. Como que surgiu a língua brasileira de sinais? Surgiu no século XV, tá? Na França, e através do Lepé, né, que era um professor, começou a observar as pessoas se comunicando com Libras, e ele falou, olha, eu consigo desenvolver uma linguagem mais efetiva mesmo, porque por enquanto era mais gestos, era mais... A partir daí ele começou a estudar e começou a desenvolver. Aí, aqui no Brasil, a gente conhece como Libras, que é a língua brasileira de sinais. Então, para cá, veio através do Hurt, Ernest Hurt, que ele veio para cá, ele criou uma escola maravilhosa que ainda hoje existe no Rio de Janeiro. Sim. É o Winnings. O Winnings é uma escola muito fantástica para os surdos. E aí eu vou aproveitar para te falar um pouquinho da diferença do deficiente auditivo e do surdo. Olha, isso é muito importante, gente, sabe? Tem uma diferença que a Lu já está abrindo aqui um leque, porque a gente às vezes conhece o surdo e já pensa que tudo é a mesma coisa. Então tem uma diferença entre o surdo e o deficiente auditivo. Vamos entender isso. O surdo é aquela pessoa que ele se identifica com a comunidade surda. Ele aprende Libras, ele gosta da Libras e ele convive com outros surdos e se comunica com os sinais. O deficiente auditivo já é aquele que normalmente ele não aprende Libras, ele não se identifica, ele não tem orgulho de ser. Entendi. Tá? Então, o surdo, quando você encontrar uma pessoa, na verdade, ela que vai te dizer como que ela gosta de ser chamado, de surdo ou de deficiente auditivo? Pela visão dela, se ela tem orgulho de... Você sabia, padre, que tem muitas pessoas que têm orgulho de ser surda? E que se você perguntar assim, você gostaria de ouvir? Ela vai falar, não, eu gosto de ser surda. A senhora acha que isso tem a ver, Lu, com a questão também, talvez espiritual, da vida deles, por eles aceitarem
aquilo que eles, da maneira que eles chegaram nesse mundo e se adaptaram e conseguem ser felizes assim? Isso, é exatamente isso, né? Não precisa mais do que aquilo que eles já têm. Não precisa. Interessante. Deus já deu tudo o que eles precisam. Tudo. Verdade, olha que interessante. E diz uma coisa, como é que funciona essa gramática da Libra? Assim, uma pessoa que ela é deficiente auditiva ou ela é surda, ela não consegue se comunicar com os mesmos sinais em qualquer país. Não, não. Então, cada país tem os sinais específicos. Isso. Mas existem alguns sinais dentro daquilo que nós podemos falar Libra, por causa de nós somos brasileiros, que eles são praticamente universais nos outros. Assim, por alguns sinais, falar, esse aqui em qualquer parte do mundo que fizer, todos os idiomas, eles vão entender, é isso? Sim. Existem alguns. Existe. A língua brasileira de sinais, a Libras, é uma língua. Por ser uma língua, ela tem uma gramática própria. Sim. Então, essa gramática, ela é baseada no quê? Na parte do corpo, nas expressões, nos gestos que a gente faz e no espaço, tá? E movimento ou não movimento. Certo. Tem sinais que com o movimento é uma coisa, sem movimento é outra coisa. Perfeito. Então, juntando tudo isso, é a gramática da Libras, que é a língua brasileira de sinais. Em cada país tem uma língua diferente. É uma língua diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, é ASL, tá? É diferente. Alguns sinais são parecidos, como o senhor mesmo falou, alguns sinais são muito semelhantes. Às vezes uma pessoa que ela é deficiente auditiva, ela vai ver um pronunciamento, às vezes, lá do presidente dos Estados Unidos, um cantor, e alguém que está lá fazendo os sinais, ela pode até entender muito mais do que nós, que não temos o curso sobre o idioma da outra língua. Sim, algumas coisas ela entende. É capaz. Quer ver, se eu fizer isso aqui... Sim, fizer isso aqui... Isso aqui é casa. É casa. Não parece uma casa, você olhando? Parece um telhadinho. É um telhadinho de uma casa. Sim. Então, isso aqui, assim, é fácil, é visual. Sim. Tem muitas coisas que são visuais dentro da Libra e que isso ajuda muito. Certo. Até a gente identificar em outras línguas. No caso da Libra aqui no Brasil, eles usam muito, manipulam com gestos as mãos. Isso. E a face também, a face é importante. Também. Então, por exemplo, eu uso a mão e posso falar, assim, ó, O-E-A-I-M, né? Assim, é mais ou menos isso mesmo. Isso. Por exemplo, eu vou dar um sinal triste. Que significa? Esse é o sinal de triste. Ah, Se eu fizer assim, sim. não quer dizer nada. Sem expressão, percebe? Sem expressão. Então você tem que fazer uma expressão De tristeza. Eu de tô tristeza. triste. Tá. Eu tô triste. Então a fisionomia, o movimento facial, ele também faz parte da Libra. Da Libras, também faz parte. Olha que interessante, né, gente? E quando é que a gente pode dizer, assim, que essa gramática das Libras, ela tem novas palavras? Como que a gente pode falar, olha, surgiu uma palavra nova que eu quero acionar ou adicionar aí para comunicar você que é surdo ou auditivo, né? Deficiente auditivo. Como que surgem essas novas falas, letras? Como é que é? É assim, a gente tem vários grupos de surdos. Sim. Que eles que podem dar os sinais. Na verdade, é só o surdo que pode dar um sinal. Tá? Ele pode dar um sinal para a pessoa, que aí a gente chama de batismo na comunidade surda. Por exemplo, o meu batismo na comunidade surda, o meu sinal na comunidade surda é esse aqui. É um L aqui. Um L, de Lu. De Lu, e porque eu faço muito aqui, né? Eu tenho o costume de toda hora fazer assim no cabelo. Aí o surdo olhou e falou, eu vou te batizar. Esse é o sinal de batismo. Entendi. Eu vou te batizar. E a partir daí ficou, esse é o meu nome na comunidade surda. Por exemplo, você olha para mim, imagina que você, claro, você faz parte da comunidade dos surdos. Dos surdos, faço. Você olha para mim que sou um padre, olha minha fisionomia, como é que você vai falar para o surdo assim, escuta esse padre, mas que padre? Tem um monte de padre, aí você vai ter que falar, qual é esse padre? O que você falaria?
Então, é assim, Lu, eu não posso batizar porque eu não sou surda. Só o surdo Ele mesmo. pode fazer o batismo. Então, por exemplo, tem vários padres aqui na Rede Vida. Sim. Tá? Então, tem um que usa batina preta, tem o outro que fica com o cabelo loirinho viradinho, tem o outro que é todo de preto assim, com o cabelo escurinho, tem o outro que é mais de chapéu branco, tem o outro que tem um topete. Aí falou assim, é o de topete, o que você acha que ia falar? Então... Quiser fazer o quê? É uma sinal, ele... surdo. Mas... Uma surdinha uma vez fez isso para mim no show que eu fiz. Uhum. Como é que é o religioso padre? Normalmente, como é que eles falam? Padre. Padre. Esse é o sinal de padre. Aí ela falou topete, ela fez assim alguma coisa com o cabelo assim. Então, esse é o seu sinal. É o sinal que ele me batizou. Que pra é diferenciar essa este padre dos dos outros. Da mesma forma, é só o surdo que pode criar novas palavras. Poxa, que legal. Tá? Então, tem uma nova palavra, sim, ou existe uma mudança. Por exemplo, família. Família. Família, antes o sinal era assim, configuração de mão em F, aqui, família. Mudou, porque agora o surdo está tirando o empréstimo que a gente tem do português das palavras de abecedário. Aí, família ficou assim, ó, junção de pessoas. Entendi. Que é a comunhão das pessoas. Perfeito. Dentro de uma casa. Perfeito. Então, isso é família. Mudou esse sinal. Quem mudou? Os surdos, os grupos de surdos. Então, a gente tem grupos de surdos da parte de português, da língua portuguesa, da área de saúde, da área de esportes. Eles se reúnem, fazem os batismos e divulgam isso para a comunidade surda. Sensacional. Gente, vocês estão gostando? Eu estou amando aqui. Mas aqui, Lu, a gente, só para abrilhantar ainda mais a nossa conversa aqui, a Lu é uma gracinha, né, gente? A gente tem um VT aí que nós vamos soltar, só para a gente ver direitinho. Olha que bonito, gente. Dá uma olhada, acompanha aí. A língua brasileira de sinais, também conhecida como Libras, é a língua utilizada pela comunidade surda no Brasil. Ela é reconhecida como uma língua oficial do país desde 2002, através da Lei 10.436. A Libras é uma língua visual espacial que utiliza gestos, expressões faciais e corporais para comunicar ideias, conceitos e sentimentos. Ela possui sua própria gramática e estrutura, o que a diferencia das línguas que chamamos de orais auditivas, a que nós usamos, como o português. Para os surdos, a Libras é essencial para a comunicação e para a integração na sociedade. Além disso, ela é uma forma de expressão e de identidade cultural para essa comunidade. Mas será que a Libras é igual em todo mundo? Quem criou esse sistema? Como funciona? Quer saber mais sobre a Libras? Acompanhe com a gente no Bendita Hora. É bonito, né? Bacana mesmo, né, Lu? Muito, muito bonito. Olha, gente, tá vendo? A Lu daqui a pouco, Lu, eu queria entender também, porque tem uma velocidade aí, você tem que acompanhar tanto a expressão facial quanto os gestos na mão, e é isso aí que daqui a pouco eu quero entender melhor com a Lu. Vamos ver agora, vamos acompanhar um VT que mostra como são algumas frutas na linguagem brasileira de sinais. Dá uma olhada aí. Os dois sinais para abacaxi, um é assim, abacaxi, como se aqui fosse a coroa do abacaxi, né? Abacaxi, que também é o sinal de matéria, disciplina escolar, matéria ou disciplina. Sim, é o mesmo sinal, a gente vai diferenciar pelo contexto. Assim como na língua portuguesa, a palavra matéria, ela pode ser matéria do material, a matéria. Que matéria que é isso? Ou então, que matéria é escolar? Em português é a mesma coisa, tá? Não temos essa diferença. Então, abacaxi ou abacaxi. Eu particularmente gosto mais desse, por quê? Porque aqui é como se fosse o corpo do abacaxi, aqui a coroa do abacaxi e a faca aqui passando, né, descascando o abacaxi. Então, eu gosto mais dessa, mas fique à vontade para escolher a sua favorita. Temos a mora, que também temos dois sinais. Olha só, o primeiro é assim, com a sua mão fechada ou em letra O, e a outra assim, a mora, porque a mora tem várias bolinhas, né, em volta dela, ou então com o dedo assim, ó. A mora. Um muito conhecido é o sinal de banana, porque ele é muito visual. E quando o sinal é muito visual, nós chamamos de sinal icônico, que ele faz referência à realidade. E banana é um deles.
banana, como se você estivesse descascando a banana ali. Eu disse que banana é um deles, mas na verdade quase todas as frutas, elas são icônicas, tá bom? Ô Lu, que bacana, hein? Você vê as frutas, é bonito a gente ver isso, né? E tem uma peculiaridade de cada fruta, mostra um sinal, tem um, né, que nem a banana. A banana, você realmente é um sinal bem claro, né? Bem claro, bem É claro. interessante que são coisas que são usadas com clareza, objetividade, para não confundir. Eu perguntei para ela qual é a diferença da amora com a uva. Que a amora você pega a frutinha inteira e põe. Isso. Ela é cheia de bolinha, mas você põe tudo. A uva não, a uva você tira as bolinhas e vai colocando, né? Isso. É assim. Exatamente. Bonito, não é? É. Agora, Lu, qual seria, assim, por exemplo, hoje nós temos tanta tecnologia, que todos nós usamos hoje vários recursos tecnológicos para tudo. Sim. Para essas pessoas, para os surdos e aquele que tem problema auditivo, tem alguma tecnologia hoje que eles podem utilizar, que já está aí no mercado, que está fazendo muito bem para eles também, ou ainda está muito para trás isso? A gente tem, tá? Mas não são confiáveis. Não são confiáveis? Não são confiáveis. Ah. A tradução e interpretação, ela ainda precisa de uma pessoa, ela ainda precisa de um ser humano que possa entender o que está sendo dito aqui, processar e fazer a tradução aqui para Libras. Quando você pega, por exemplo, um aplicativo, que a gente tem aplicativos, eles até ajudam um pouco, ele não sabe fazer essa distinção. Por exemplo, manga, se eu falar de manga, o que o senhor pensou, padre? Manga? Uma fruta. Fruta, manga, fruta aqui, tá? Só que na tecnologia eu pensei em manga de camisa. Pois é. Aqui. Então, se você for buscar palavra por palavra... Isso pode começar a trazer toda uma dificuldade. Isso. Por isso que existe, mas ela não é eficiente como ser humano. Não é. Tá vendo, gente? Nada substitui. Tá vendo? Nada substitui o ser humano, hein? Que o mundo ouvisse isso através dessas pessoas. Querida Lu, olha, o nosso tempo, infelizmente, assim, ele é tão curtinho. O assunto tá tão bom, maravilhoso. Sim. Eu gostaria muito que você possa voltar aqui. Claro. Para a gente falar um pouco mais sobre esse trabalho tão lindo que você faz, para a gente aprender mais. E essa rapidez, hein? Tem que... É questão de costume, né? Sim. Se você se habitua já, Prática. a pessoa vai fazendo, você fala, bom, já entendi tudo direitinho. Prática. Eu falo para os meus alunos, é praticar. Praticar. É praticar. Que Deus Sempre. abençoe você. Deus Amém, abençoe obrigada. Aqui todo mundo sabe, que Deus abençoe você. Amém. Tá bem? Foi muita alegria ter você aqui, Lu. Obrigada. E continue assim, ajudando muitas pessoas que elas precisam, não é? Viu? Obrigada. O ser humano é insubstituível. No próximo bloco, o padre vai abraçar você e vai com outro assunto bom aí, hein? Tamo juntos.